Queridos e amados irmãos, que essa seja de fato a nossa oração. Quero te amar mais, Senhor. De fato, todos nós precisamos, todos os dias, nos esforçarmos e aprendermos como amar o nosso Deus. Nessa noite eu queria compartilhar com vocês um texto que se encontra na carta que Paulo escreveu aos Filipenses. Nós faremos a leitura do versículo de número 2 até o versículo de número 8. Tem algumas lições importantes para a sua igreja nesse tempo que serve para nós, justamente pelo tempo que nós vivemos. Eu queria trabalhar essa noite com os irmãos sobre qual é a postura da igreja em meio a um tempo de crise. Então, eu queria pensar com os irmãos nessa noite nesse texto. Filipenses 4, melhor dizendo, de 2 a 8. A palavra de Deus nos diz assim: rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. A ti, companheiro de jugo, também peço que as auxilieis, pois juntas se esforçam comigo no Evangelho. Também com Clemente e com todos os demais cooperadores meus, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pelas orações e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Que a palavra de Deus encontre nessa noite guarida em nossos corações. Como a igreja precisa viver em um tempo de crise, em um tempo de dificuldade. Não é novidade para todos nós que não somente a igreja, mas também a igreja e o mundo inteiro vive um tempo de crise. Crise na saúde, crise na educação, crise na política, crise na economia, crise na família e, por que não dizer, também crise na igreja. Logo, a nossa prédica, a nossa pregação nessa noite tem como objetivo trazer orientações claras de como nós podemos reagir a tudo isso que nos acontece. E a primeira lição que eu gostaria de partilhar com os irmãos está aqui no versículo 2 e 3. Diz o seguinte: rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensei concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilieis, pois juntas se esforçam comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. A primeira lição que o apóstolo Paulo nos traz é que em tempos de crise, nós precisamos preservar a unidade. Unidade é a marca de uma igreja que trilha o caminho da saúde. Unidade é o caminho da igreja que busca agradar a Deus. O texto sagrado diz que ele precisava, que Evódia e Sintique precisavam pensar concordemente. Duas irmãs, provavelmente, segundo o comentário de Champlin, duas líderes que dentro da igreja tiveram divergências de opinião. Pessoas que pensaram diferente, por causa disso
terminaram se dividindo, terminaram brigando, terminaram tendo um conflito. Na verdade, por várias vezes nas Escrituras, em especial na carta de Filipos, Paulo vai nos orientar o caminho da unidade. E aí, nós não temos condições de pensar em tudo como outra pessoa. Mas as nossas divergências de pensamento não podem nos trazer desunião. E era justamente o que estava acontecendo dentro dessa igreja. É fato que Jesus Cristo nos afirmou que um reino dividido, ele não subsiste. Ele também chegou a afirmar que uma família dividida, ela não subsiste. A primeira divisão da história aconteceu ainda lá no céu, quando Satanás, no caso Lúcifer, pensou diferente de Deus. E não somente pensou, decidiu se rebelar contra o seu Senhor. E aí então trouxe a primeira divisão da história. Divisão vem de dupla visão, visão dividida. E sempre que eu penso de uma forma e outra pessoa pensa de outra, e nós decidimos agir dessa forma, cada um dos seus próprios pensamentos, haverá sim uma divisão. E logo, nenhum projeto subsistirá. Essa igreja estava em conflito, porque tinha líderes dentro dela, pensando diferente e agindo cada um do seu próprio modo de pensar. É muito interessante que Paulo, o apóstolo, chama, dizendo: a ti, fiel companheiro de julgo, versículo 3, também peço que as auxilieis, pois elas se esforçam comigo no Evangelho. Não somente havia uma divisão, mas Paulo pede a ajuda de alguém cujo texto não nos menciona, para que esse ajudasse aquelas duas irmãs, auxiliassem elas, talvez na crise que elas estavam enfrentando. É importante nós observarmos que tem pessoas que estão em crise e que não conseguirão resolver os seus conflitos, a não ser que outra pessoa ajude a pacificar os lados. Paulo está pedindo para que essa pessoa se tornasse uma ponte de reconciliação em meio às divergências de opinião. Muito importante nós pensarmos nessa realidade. Esse público que pacifica está registrado em Mateus capítulo 5, versículo 9, quando Jesus Cristo disse que bem-aventurados são os pacificadores, e eles serão chamados filhos de Deus. Feliz é alguém que busca construir ponte onde a divergência criou abismos. Feliz é aquele que busca reconciliar lados, reconciliar relacionamentos perdidos. O texto nos fala de discórdia, e é possível que nós não somente soframos em algum momento da nossa vida em uma determinada divergência com alguém, mas que necessitemos que outra pessoa se aproxime de nós com a intenção de reconciliar duas partes, criar pontes de acesso e de perdão. Foi isso que Jesus Cristo fez conosco. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, todos nós, e Jesus Cristo veio. E a Bíblia diz que Jesus Cristo nos reconciliou com o Pai. Ele foi o primeiro reconciliador da história. E hoje nos convida a trilhar o seu mesmo caminho. Jesus foi a ponte. É por isso que há uma possibilidade de chegarmos a Deus. Porque Jesus Cristo agora se tornou o caminho, se tornou a verdade, se tornou a vida e chegou a dizer que ninguém pode ter acesso ao Pai se não for por Ele. E Ele só pode dizer isso porque Ele serviu de ponte entre nós e Deus. Meu querido, eu não sei se você vive em discórdia com alguém, mas a Bíblia Sagrada nos convida à reconciliação. Esse é o caminho do Evangelho. A divisão vem de pensamento diferente, é verdade, mas a unidade vem justamente de pontuarmos o que o Evangelho está nos dizendo. O texto não está dizendo que a gente tem que pensar junto em todas as questões. O texto diz que é para a gente pensar junto, concordemente, no Senhor. O Senhor é o nosso ponto de convergência para as dificuldades em que nós enfrentamos. Você pode ter um pensamento político diferente do meu,
Você pode ter um pensamento familiar diferente do meu, mas quando nós convertermos as nossas mentes ao Cristo e ao Evangelho, no que se diz respeito ao Evangelho, nós precisamos pensar sobre o que o Senhor está nos falando, pensar parecidos. Segunda lição que o texto vai nos ensinar, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Em tempos de dificuldade, não perca a alegria. Meus irmãos, é muito interessante nós observarmos esse texto, porque quem está escrevendo é Paulo. Eu não sei se você sabe, mas Paulo está preso em Roma por causa da perseguição religiosa que ele enfrentou. Paulo estava na cadeia. As cadeias romanas não eram muito boas, porque geralmente eram escuras, insalubres, segregada de pessoas, de relacionamentos. Paulo estava em um isolamento social. Entristecido, poderia estar, porque não recebia visitas, mas esse homem conseguiu, na cadeia, preso, injustiçado, escrever aquela que nós chamamos de carta da alegria. Eu fico me perguntando como é que um preso consegue ensinar um livre a se alegrar. Logo, Paulo me ensina uma coisa muito interessante: a alegria dele não era circunstancial. Ela independia se ele estava preso ou se ele estava livre. Independia se ele tivesse endinheirado ou empobrecido. Independia se ele tivesse saudável ou enfermo. Porque Paulo compreendeu que a alegria do crente não está nas circunstâncias. Ela precisa estar em Deus. E essa também precisa ser a nossa postura. Nós vivemos em um tempo que temos muitas razões para nos entristecermos. Mas nós temos uma grande razão para nos alegrarmos. Esse é Cristo. Por isso Paulo diz, alegrai-vos. A palavra aqui está no imperativo. É uma ordem. O crente pode passar por momentos de tristeza, mas ele naturalmente tem que ser uma pessoa alegre. Ele tem que ser uma pessoa feliz, porque nele habita o Senhor. E o fruto do Espírito é amor, é paz, mas a Bíblia diz também que ele é alegria. O Espírito Santo está em nós e nós temos muitas razões para nos alegrarmos, a despeito dos problemas que nós enfrentamos nessa terra. Também Paulo diz, alegrai-vos sempre, porque a alegria do crente precisa ser também perene. Sempre. Às vezes parece-me que as pessoas estão no surto, se tornam quase bipolares, amanhece sorrindo, depois de uma hora estão chorando. O rosto alegre na recepção e quando vão sair com o rosto franzido, entristecido. Paulo está nos convidando a ter uma alegria contínua. Ao mesmo tempo ele diz que deve ser no Senhor essa alegria. No Senhor, não nos homens. No Senhor, não na realização dos seus projetos pessoais. No Senhor e não somente na qualidade da sua vida amorosa. No Senhor e não somente nas suas condições econômicas. A nossa alegria tem que estar no Senhor, na sua salvação, na sua redenção, no seu sacrifício por nós, no seu amor, na sua entrega, na sua ressurreição, na sua segunda vinda, na sua justiça, na sua bondade, na sua misericórdia. Se é no Senhor, nós temos muitas razões para nos alegrar. Eu não sei se nessa noite, querido amigo, querida amiga, irmão em Cristo, você está passando por alguma situação que entristece a sua alma. Mas eu quero motivar o seu coração a olhar para a cruz, a olhar para Cristo. Ele está cuidando de nós e nós temos muitas razões para nos alegrarmos. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus. E a tristeza, ou as dificuldades, melhor dizendo, que nós enfrentamos, não é sinônimo da ausência de Deus. Pelo contrário, muitas vezes eles até usam as dificuldades, para poder nos aproximar mais dele, para poder nos ensinar, para poder nos peneirar, nos aprimorar, para que nós nos tornemos filhos melhores, cristãos melhores. Então alegre o seu coração,
Alegre o seu coração. Levante sua cabeça. O Senhor está conosco. Não importa a dificuldade, nós vamos conseguir vencer em nome de Jesus. Ao mesmo tempo, o texto diz, versículo 5, seja a vossa moderação conhecida dos homens, perto está o Senhor. Essa palavra é uma palavra difícil de compreender. E para compreender, a gente precisa ir a pesquisas. E a questão aqui, a palavra moderação, segundo William Hendricks, um comentarista da Bíblia Sagrada, diz que é uma palavra profundamente rica, que só é compreendida na aplicação da lei. Alguém moderado é aquele que, podendo punir com justiça, decidiu exercer a misericórdia. Alguém moderado é alguém que, podendo se vingar, decidiu perdoar. Alguém moderado é alguém que, tendo o direito de punir, decidiu absorver. Quando você olha para alguém assim, é necessário você olhar para Jesus, em João 8. A lei dizia que uma mulher que era flagrada em adultério, segundo a lei, merecia ser apedrejada. O cumprimento da lei seria justamente a punição do erro que aquela mulher cometeu. Mas Jesus Cristo, moderado, decidiu absorvê-la e, em vez de juízo, exerceu sobre a vida dela misericórdia, dizendo, vai em paz e não peque mais. Não se vingue. É mais ou menos isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Não se vingue. Seja mais misericordioso com as pessoas. Seja mais tolerante com os erros das pessoas. Se coloque no lugar delas. Exerça o amor, porque a Bíblia diz em Tiago 2,13 que a misericórdia triunfará sobre o juízo. E nós precisamos trilhar esse caminho. E a parte B do versículo 5 diz, perto está o Senhor. Aqui há dois entendimentos dessa frase. Primeiro, perto está, no sentido do seu retorno. É como se Paulo estivesse dizendo, já ele está voltando. Então seja misericordioso, seja moderado, porque já ele vem. E quem não for misericordioso também não desfrutará de misericórdia. Mas o outro entendimento da palavra é perto está o Senhor, de proximidade. Deus está perto de nós, porque Ele é Emanuel, Ele é Deus conosco. Ele diz que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então esse é o segundo sentido da palavra. E não importa qual seja ela, irmãos. Eu sei que Ele está próximo, proximidade. E Ele está próximo, porque já Ele voltará. Ele nos levará para Ele. Então, uma outra lição que o texto nos fala é que em tempo de crise, não seja consumido pela ansiedade. Versículo 6 diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Em tempos de crise, não seja consumido pela ansiedade. O texto não está dizendo que nós não podemos ter ansiedade. O texto está nos ensinando a não andar ansiosos. É não fazer da ansiedade uma companheira de vida. Porque parece-me que muitas pessoas decidiram abraçar a ansiedade, agarrar-se a ela e não mais deixá-la ir. Meus queridos, a ansiedade é péssima, porque ela não resolve o problema de amanhã, mas ela pode prejudicar o dia de hoje. A ansiedade geralmente é em situações de coisas que podem acontecer. Ninguém fica ansioso pelo hoje, pelo agora, pelo ontem. Nós só ficamos ansiosos pelo amanhã. Tem muita gente ansiosa pensando, passei, não passei, consegui essa vaga ou não consegui, aquela promoção vai sair ou não, o resultado desse exame vai ser positivo ou negativo. Ansiosos. Ele tem se machucado porque a ansiedade, ela adoece o ser humano. É comprovado.
cientificamente que mais de 50% das doenças da humanidade ela tem origem na alma. Pessoas excessivamente ansiosas podem se prejudicar. Então Paulo está dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas ele nos ensina aqui o antídoto para a ansiedade. Ele vai dizer, versículo 6: em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Paulo está dizendo: em vez de vocês ficarem ansiosos, orem a Deus. Pegue isso que incomoda a sua alma e leve para Deus em oração. O apóstolo Pedro disse isso na sua primeira epístola, no capítulo 5, versículo 7, dizendo: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele, referindo-se a Deus, está cuidando de vós. Lancem sobre ele. Paulo agora nos ensina como é que o crente lança a ansiedade sobre o Senhor. Orando. Abra a boca, entra no quarto, em secreto. O teu pai que vai ver em secreto vai recompensar, curando o seu coração e trazendo esperança para a sua alma. Paulo vai nos ensinar como orar. Peça, diga para Deus qual é o seu problema. A Bíblia Sagrada constantemente nos ensina a orar pedindo. Peça, Ele é seu pai. E os pais têm prazer em suprir as necessidades dos seus filhos. Vá diante dele, rasgue o peito, abra o coração e diga para Deus o que incomoda você. Coloque isso diante dele, que ele vai cuidar da sua vida. Paulo não diz só para pedir, não. Paulo diz suplique. Porque pedir é me dar. Suplicar é por favor, me dá, me ajude, me socorra. Perceba que há uma diferença entre pedir e suplicar. Só que Paulo também diz: quando vocês orarem pedindo e suplicando, versículo 6, parte C, diz: com ações de graças. Quando você for diante de Deus orar, você vai pedir, você vai suplicar, mas você também vai agradecer. Ações de graça é agradecer. Você diz: como é que eu vou agradecer? Bem, se você pedir o seu pai das formas certas, com as intenções certas, o que você vai esperar, se não uma resposta? Por que agradecer? Porque se eu levei diante de Deus a minha ansiedade em oração, eu tenho uma convicção de que a seu tempo e a seu modo Ele vai trazer resposta para o meu coração. Por que eu devo agradecer? Porque se você orou diante de Deus, de duas uma, ou você tira a sua ansiedade, ou você tira a sua oração. Não dá para coexistir num coração ansiedade ao mesmo tempo e gratidão. Ou nós nos tornamos muito gratos, ou nós ficamos muito ansiosos. Mas a ansiedade também denota uma ausência de fé. É como se Deus não tivesse competência e capacidade para nos conduzir. Então nós precisamos trabalhar a nossa fé. Confesso aos irmãos que essa é uma área que eu venho tendo vitória com o passar do tempo. Deus tem me ensinado de pouco a pouco a me tornar alguém menos ansioso. Nem sempre a gente gosta do método de Deus, né? Mas Deus trabalha para nos aprimorar. E qual é o resultado? Estou ansioso, oro a Deus, suplico e agradeço. Qual é o resultado? Aí, versículo 7 diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Qual é o resultado de quem entra no quarto e ora a Deus, diante das ansiedades que enfrenta? Paulo está dizendo: ele terá o seu coração inundado pela paz. O que é paz? A ausência de ansiedade. O que é ansiedade? A ausência de paz. Quando eu oro a Deus, suplico a Deus, peço a Deus, a ansiedade sai e a paz chega. A palavra grega para ansiedade é estrangulamento. Pessoas com a alma estrangulada, asfixiada, apertada, enforcada. Orei a Deus e Deus fez o quê?
Deus trouxe paz. Essa paz tem uma característica, é a paz de Deus. Não é a paz humana, não. Quem dá essa paz é Deus. É a paz divina. É a paz celestial. Essa paz tem outra característica. Ela excede todo o entendimento. Ela é ultra racional. Não dá para uma pessoa compreender essa paz. Eu não entendo fulano com tantos problemas desse e um cara aparentemente sereno. Claro que ele não entende. Essa paz é ultra racional. Ninguém consegue compreender Jesus Cristo dormindo enquanto a tempestade estava acontecendo. No barquinho, todo mundo desesperado, Jesus dormindo. Por que Jesus estava dormindo? Bem, porque ele não estava ansioso, não estava preocupado. Dá para entender dormir no meio da tempestade? Não dá. Por quê? Porque é uma paz ultra-racional. Nós não conseguimos compreender, mas nós podemos recebê-la. Então ela é divina, ela foge da nossa capacidade de entendimento, mas também é uma paz protetora, porque o texto diz que ela guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Jesus vai colocar um casulo espiritual ao redor do nosso coração e vai proteger o nosso coração de possíveis preocupações. Deus, querido, está convidando a mim e a você, nós, a vivermos uma vida tranquila, uma vida de paz. Esse é o propósito do Evangelho. Foi isso que nós pregamos domingo passado, quando Jesus chegou e disse aos discípulos, lá em Jerusalém, trancados dentro de um quarto: paz seja convosco. Que essa seja uma realidade também para a sua casa, para a sua família e para o seu coração. E em último, em tempos de dificuldade, cultive bons pensamentos. Versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Paulo está nos ensinando a cultivarmos pensamentos bons. Que coisa boa, irmãos. Olha o tanto de palavras que ele usa. O que é que deve ocupar a mente do crente? O que é respeitável. O que deve ocupar a mente do crente? O que é verdadeiro. O que deve ocupar a mente do cristão? O que é justo. O que deve ocupar a mente do cristão? O que é puro. O que deve ocupar a mente do cristão? O que é amável. O que é de boa fama. Há virtude nisso? Paulo disse, seja tipo de pensamentos assim que ocupe o coração de vocês. Por que pensar em coisas boas em momentos difíceis? A Bíblia Sagrada tem uma série de respostas para nos dar. Se eu não estiver enganado, é Lamentações 3, que diz: quero me trazer à memória as coisas que podem me dar esperança. Desde Lamentações mostra uma realidade caótica do povo de Israel. Aprisionados, presos, mas decidiram, em meio ao cativeiro, pensar em coisas boas. Mas o texto que eu mais gosto quando penso nisso é Provérbios 23, 7. O texto diz o seguinte: porque assim como, parte B do versículo, assim como você imagina em sua alma, você o é. Os nossos pensamentos são ensaios do que nós nos tornaremos amanhã. Assim como você cultiva no seu coração, assim como você imagina na sua mente, você vai ser desse jeito. Por isso, os pensamentos são projeções do que nós vamos nos tornar amanhã. Alguém que quer ser puro tem que ter pensamentos puros. Alguém que quer ser verdadeiro tem que ter pensamentos verdadeiros. Alguém que quer ser amoroso tem que ter pensamentos amáveis. E aí nós poderíamos descrever palavra por palavra. A grande questão é que o texto está nos ensinando a cultivar bons pensamentos. Nós vivemos em um tempo de crise e nós temos a opinião ou a escolha de cultivar nos nossos corações as más notícias ou as boas notícias. A mídia por si só vai nos trazer más notícias o tempo inteiro. Nós vivemos nesse tempo.
Não é porque a mídia toda é maldosa, embora tenha parte que seja, né? Não é isso. É porque as notícias não são boas. Mas aqui e lá tem notícias boas. Por exemplo, tem gente morrendo no mundo, mas tem muita gente sendo curada nesse momento. As notícias de que a cada dia muitos países têm conseguido curar aqueles que foram atingidos por esse vírus. Você vai olhar para onde? Para a morte ou para a cura? Percebeu? Tem muita gente nesse período enfermo, mas tem muita igreja fazendo boas ações para ajudar os enfermos. Você vai concentrar seu pensamento aonde? Na enfermidade? Ou você vai concentrar o seu pensamento nas boas ações que o grupo de solidários estão fazendo em favor daqueles que precisam? Cultive, gente, bons pensamentos. Não deixe sua mente ser uma mente amargurada. Não deixe que ela seja um depósito de horror, filme de assombração na mente, terror. Não. A Bíblia nos convida a ter a mente de Cristo. Esse é o propósito do Evangelho. E quando eu penso na mente de Cristo, eu penso numa mente muito amorosa. Uma mente que mesmo diante da morte do Getsemane pensou: vai ser difícil a minha morte agora, mas um dia eu vou ressuscitar e vou comprar para mim todos aqueles que serão meus, de todos os povos, raças, tribos, línguas e nações. Jesus não podia focar no sofrimento, senão ele diria: não vou. Mas ele focou no resultado. Ele cultivou bons pensamentos no seu coração. Portanto, nessa época de dificuldade que todos nós vivemos, eu digo todos nós, vamos seguir os conselhos do apóstolo Paulo. Manter a paz, ter um coração alegre, não sermos consumidos pela ansiedade, sermos misericordiosos, no caso aqui moderado, e o versículo de número 8, cultivar bons pensamentos em nossos corações. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Tem algum pedido, Breno, para ser feito? Não? Nós vamos orar então, agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele nos confere essa noite, de mais uma vez nos reunirmos para celebrar o nome dEle e aprendermos sobre a sua santa palavra. Vamos orar? Deus, nós estamos aqui diante do Senhor, felizes pelo fato de termos o Senhor conosco, alegres pelo privilégio inconfundível que temos de poder te servir. E nesse tempo de crise encontrarmos o Senhor como refúgio seguro, aonde nós podemos nos abrigar dos vendavais que nos cercam. A minha oração, Pai, é para que o Senhor nos mantenha um povo alegre. É para que o Senhor nos faça ser unidos, compreendendo a dinâmica do Evangelho. E que nós consigamos estender a destra de misericórdia para as pessoas que nos servem, a tal ponto de conseguirmos contagiá-las com o teu amor, influenciá-las com a tua misericórdia e ensiná-las o caminho da redenção que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo estejam sobre a vida dessa igreja, hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe você.